Em estúdio para analisar os temas do dia está Nuno Serafim, analista da Fincor. Nuno, muito bem-vindo a este mercado global. É sempre um prazer ter-te aqui comigo. Começamos pelas medidas anunciadas e confirmadas anunciadas por Pedro Passos Coelho, confirmadas por Vítor Gaspar. Como é que, e começamos por uma pergunta mais aberta, como é que encaras esta nova austeridade? Bem, como a generalidade dos portugueses, não é? Obviamente medidas de austeridade têm um impacto na vida da generalidade das pessoas e, portanto, é obviamente com alguma apreensão pessoal que temos que olhar para este tipo de situações e este tipo de anúncios. Agora, sob um ponto de vista mais abrangente, podemos olhar para este anúncio, para este novo pacote, de várias dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão que tem mais a ver com a esfera política e com a confiança que existe entre governo e eleitores, não é? Entre os portugueses e o seu governo. E, de certa forma, eu acho que essa confiança fica, de certa forma, abalada, porque genuinamente há na população um sentimento de que os sacrifícios não estão a ser distribuídos de forma equitativa. E, portanto, isso, de certa forma, abala a confiança, e essa confiança é também importante e repercute-se em toda a dimensão da análise económica, ou seja, quando existe um governo ou quando existe uma instabilidade social e quando todos não rumam para o mesmo caminho, é natural que os objetivos das medidas depois não sejam aqueles que se estão à espera. E o Governo, de certa forma, tem sido relativamente, nomeadamente o professor Vítor Gaspar, tem sido honesto relativamente a isso, nomeadamente à equidade das medidas, ou seja, é o próprio Governo que diz que não tem sido muito efetivo, por exemplo, no combate a algumas rendas excessivas, nomeadamente de alguns setores, o setor energético, a forma como tem lidado com alguns setores que atuam com posição dominante, na renegociação das PPP, as concessões, efetivamente não se tem conseguido avançar muito, ou pelo menos aquilo que seria desejável para dizer, de facto, aos portugueses que todos estão a sofrer ou pelo menos da mesma forma, com estas políticas e com estes pacotes de austeridade. Ir ao rendimento disponível dos trabalhadores por conta de outra é, obviamente, a medida mais fácil, é, obviamente, também uma medida que nos mostra o quão urgente é a arrecadação de mais dinheiro para fazer face aos compromissos com a Troika e aos compromissos com a despesa. A segunda dimensão tem a ver com o impacto económico que a medida que foi mais mediática vai ter na economia, e eu acho que aqui o Governo está a subestimar bastante o impacto da subida da contribuição para a Segurança Social. E essa era a minha segunda questão, não, desculpa interromper-te. Parece-te, e já que vais falar disso, parece-te que esta mudança na taxa social única vai favorecer, como disse o Ministro das Finanças, vai favorecer o investimento, as exportações, a criação de emprego e, consequentemente, levar à redução das importações? Há redução das importações, com certeza que isso vai acontecer. Já estão a cair, já estão a cair, mas isso também havia outras formas de o fazer. Portanto, não nos podemos esquecer que a descida da TSU já estava plasmada no primeiro memorando de entendimento, que depois nunca foi implementada. Agora, o objetivo inicial da descida da taxa social única, que é, obviamente, simular uma desvalorização cambial, ou, na realidade, é uma desvalorização fiscal, eu creio que não tinha na sua essência, ou na sua primeira forma, como objetivo ser compensada com uma subida da taxa da contribuição dos trabalhadores dependentes e também independentes, soubemos ontem, e de outras classes também, nomeadamente reformados e pensionistas. Portanto, esse não é o objetivo. Eu não acredito seriamente, e genuinamente não acredito, que os 2,8 mil milhões de euros que vão ser retirados do rendimento disponível e, portanto, do consumo, sejam compensados com os 2,5 mil milhões de euros que as empresas vão poupar. Porque não existe forma, apesar de ontem o professor Vítor Gaspar ter dito que havia um desincentivo para que esse dinheiro que vai ficar do lado das empresas seja aproveitado e seja investido na regeneração e em investimento e na regeneração económica, eu não acredito que isso vá acontecer. Primeiro, porque não há visibilidade económica. Segundo, porque os próprios empresários não estão numa situação assim tão tranquila. Terceiro, porque afetando o rendimento disponível estamos a afetar também o mercado interno e, portanto, nós sabemos que infelizmente a maior parte das empresas
também está sempre dependente do seu mercado interno, e, portanto, eles não podem investir, nem vão criar mais emprego, salvo raras exceções. Na prática, esta medida pode ser vista como um grande prémio, se calhar um prémio injusto a empresas, a grandes setores, que estão em setores até não transacionáveis e que na realidade que vivem numa situação de posição dominante, as EDPs, as Galps, as Pro Telecom, que vão beneficiar bastante desta descida de Tsu, e como é que elas vão, ou como é que se vai monitorizar que essa poupança vai ser refletida ou nos preços ou em investimento. Portanto, é perfeitamente impossível. Isto leva-nos para a terceira dimensão, ou seja, subestimando o efeito negativo que isto vai ter na economia já em 2013. Portanto, o Governo acha que a recessão em 2013 vai ser 1%. Eu não acredito, eu acho que isso é um valor muito simpático. A verdade é que quando é que vamos parar de aumentar impostos para suportar despesa que não podemos ter? E, portanto, isto não vai lá com gorduras, não vai lá com aumento de impostos. Na realidade, o aumento de impostos vai levar, com certeza, a revisões em baixa do crescimento, a menor arrecadação fiscal, a sucessivos objetivos de déficit não atingidos ou mal sucedidos. E, portanto, isto tem que parar algum dia. E essa é a terceira dimensão do problema. Ou seja, que as pessoas, que bem explicadas, e o português está habituado, de facto, a sofrer, bem explicadas, as pessoas são capazes de ter de enverdar por alguns sacrifícios no curto prazo, se perceberem porque é que estão a fazer esses sacrifícios e se isso justificar alguma válvula de escape no crescimento e no rendimento disponível no futuro, mas não é isso que vai acontecer. Portanto, em 2013, entramos aqui num ciclo vicioso, uma referência circular, em que a austeridade vai com certeza levar a mais austeridade. E não há válvulas de escape, ou seja, as gorduras do Estado estão a ser mais ou menos cortadas, mas esperava-se que este governo fosse mais agressivo. Eu também não creio que o problema não está nas gorduras do Estado, temos que basicamente trabalhar com as reformas estruturais ou com a revisão das funções do Estado. Portanto, não podemos continuamente pedir aos contribuintes que paguem despesas que não podemos ter. Portanto, temos que rever o lado da despesa, e é do lado da despesa... Que é essa a grande questão que se coloca agora. Do lado da despesa, estas correções estão que não seja só que não seja só prestações sociais e que não sejam só salários dos funcionários públicos. Isto, outros 30% de despesa que têm que ser atacados o mais urgentemente possível. Parece que o Governo, nesta fase do campeonato, depois da austeridade que já foi imposta a todos os portugueses, já deveria estar a olhar mais para o lado da despesa, da forma de corrigir, e menos para o lado da receita. Já, quer dizer, e o Estado também não diz, o Governo não diz, nem contraria esta tese. O Governo diz que tem tido dificuldade em atacar despesa que está orçamentada, nomeadamente com PPPs. Alguma não está orçamentada, porque as PPPs são liabilities futuras que nós não sabemos ainda muito bem, aquela tal Comissão de Avaliação das PPPs ainda não disse muito bem, nós não sabemos muito bem qual é o impacto que isso vai ter na nossa vida e nos orçamentos futuros. Mas o Governo, de facto, tem sido honesto ao ponto de dizer que não tem conseguido negociar isso. E a Troika provavelmente também não está muito contente com esse desempenho, ou pelo menos com essa componente do desempenho global do Governo. Ou seja, as medidas, nós temos sido um bom aluno, mas um bom aluno que tem aplicado aquilo que é mais fácil, que é, obviamente, aumentar impostos e aumentar a carga fiscal que é efetivamente logo arrecadada e que é efetivamente reverte logo a favor dos cofres do Estado, mas que tem um impacto muito negativo a médio e longo prazo e que tem um impacto muito negativo na confiança política, não é? Nuno, vou-te lançar uma pergunta em jeito de desafio. Primeiro, a questão da TSU criou alguma estranheza, já aqui disseste, e de resto é de conhecimento público, é a medida mais visível e mais criticada neste grupo da austeridade. Não é estranho, por um lado, que os empresários, que são os grandes beneficiados, venham criticar. Víamos Belmiro de Azevedo ontem a criticar fortemente esta medida. Por outro lado, uma das medidas anunciadas ontem por Vítor Gaspar diz respeito ao aumento da tributação sobre os chamados bens de luxo, barcos, automóveis de alta cilindrada, aviões, casas acima de €1 milhão. Por norma, sabemos, acho eu, que este tipo de bens estão em nome de empresas e não em nome de pessoas individuais. Acaba por ser um imposto um bocado
às duas partes da tua questão. Portanto, relativamente às declarações do engenheiro Belmiro, que é um empresário, só é pena não haver mais como o engenheiro Belmiro de Azevedo, que é um dos maiores empregadores do país, se não o maior empregador do país, e uma pessoa que pelo menos transparece que nunca fez ou não tem grandes conivências com o Estado, sempre teve uma atitude responsável e nunca se viu que fosse conivente sequer com o poder político. E isso só temos que dar mérito a uma pessoa que construiu o império que construiu e que é um grande empregador deste país. Agora, as declarações dele, então, obviamente, vamos lá ver, nomeadamente no retalho, estamos a falar ele está centrado num setor de bens não transacionáveis, não é? E, portanto, vai ser dos empresários mais afetados. Lá está, estamos aqui num jogo que nem sequer é de soma nula. Para já o dinheiro que é retirado de um lado não é reposto integralmente do lado dos empresários. Por outro lado, mesmo que fosse reposto integralmente do lado dos empresários, todo aquele panorama que eu acabei de explicar vai fazer com que esse dinheiro não se reverta ou não reverta para a economia e não se transforme em investimento, não se transforme em mais emprego. E, portanto, este tipo de empresas, como grande parte das empresas do engenheiro Belmiro, vai ser profundamente afetado pelo facto de haver menos de 2,8 mil milhões de euros na economia, nomeadamente do lado do consumo. E, portanto, é perfeitamente aceitável que ele esteja preocupado relativamente a isso, porque ele não vai criar mais postos de trabalho, nomeadamente no seu core business, nomeadamente no retalho, não é? Eventualmente outros setores de atividade, mas que não têm o peso no grupo Sonai que o retalho tem, eventualmente poderão beneficiar um pouco mais, mas na realidade para ele vai ser um jogo de soma negativa, claramente. E vai ser assim para ele e vai ser assim para 90% dos empresários. Relativamente aos bens de luxo... É um pseudo-imposto. É um pseudo-imposto. É um imposto mesmo, aliás, até porque, ou seja, as empresas vão poupar 5,75, os trabalhadores dependentes e os trabalhadores independentes, no caso dos trabalhadores dependentes, vão gastar mais ou vão pagar um imposto de 7%, nem sequer aqui estamos a falar de um jogo de soma nula, mas mesmo que houvesse, imaginemos uma subida de 7%, das contribuições dos trabalhadores dependentes para a Segurança Social e uma redução da TSU de 10%, eu acho que uma redução da TSU de 10% já teria algum impacto visível. Teria, obviamente, de ser financiada, mas podia ser financiada por consignação, por exemplo, de impostos indiretos, nomeadamente o IVA. Mesmo assim eu teria algumas dúvidas, mas já teria mais confiança de que esse impacto, já estaríamos a falar aqui num jogo de soma eventualmente positiva, não é? Porque a transferência era bastante superior e não havia uma transferência direta. Relativamente aos bens de luxo, eu acho que é uma medida que tem mais a ver, mais emblemática e que tem a ver, ao fim e ao cabo, com o apaziguar da população e dos eleitores, que obviamente irá consubstanciar-se em alguns milhões a mais de tributação, mas que não é isso que vai mudar as regras do jogo, não é? Olhando para os mercados e para a diferença que acaba por ser curioso, e gostava de saber a tua opinião, a nível interno, ou seja, entre a população e face ao governo, já aqui falaste, tem havido uma desconfiança e uma descrença cada vez maior. Mas a verdade é que a nível externo, os investidores estão a ver este desempenho de Portugal e, acima de tudo, o cumprimento das medidas que lhes estão a ser impostas, mesmo que à custa de uma economia em recessão, acabam por ser bem vistas a nível internacional. Essa é a parte que me faz mais aflição e é um dos responsáveis políticos, eventualmente eles têm que dizer qualquer coisa, mas eu não diria que são mentiras, mas que são inverdades, ou seja, a redução das taxas de juros até na curva de rendimentos até aos 3 anos tem puramente razões técnicas, não tem a ver com confiança absolutamente nenhuma dos investidores internacionais. Tem única e simplesmente, exclusivamente a ver com os programas de LTROs e também tem a ver com o facto de os bancos poderem se financiar via LTROs a taxas relativamente baixas e poderem canalizar esse dinheiro para a dívida pública, doméstica, neste caso. Portanto, única e simplesmente isto tem a ver com razões técnicas. Obviamente,
que depois isto repercute ao longo da curva, porque existe aqui sim não uma confiança dos investidores internacionais, mas uma necessidade do mecanismo financeiro ou das instituições financeiras portuguesas em canalizar este excesso de liquidez e aproveitarem o carry que existe na curva de rendimentos. Portanto, tem basicamente a ver com isso. Agora, é absolutamente exógeno, é absolutamente... É uma falsa notícia dizer-se nesta altura que os investidores estão mais confiantes em relação a Portugal. É uma não notícia, ou seja, vamos lá ver, se esta descida das taxas de juros fosse por via de interesse de investidores estrangeiros em comprar a curva de rendimentos portuguesa e várias maturidades, enfim, e essa redução, a redução que se assistiu de facto nos spreads face ao benchmark, face ao Bund, que é a referência na Europa, fosse consubstanciada com interesse genuíno de investidores internacionais, eu creio que haveria toda a legitimidade em dizer que os mercados internacionais estão com mais confiança em Portugal, mas não é isso que se passa. E os governantes sabem que não é isso que se passa e, portanto, isso, não sendo uma mentira, porque é uma evidência, a verdade é que por trás dessa evidência estão razões... A explicação é outra. Não é? Nuno, olhando ainda para o regresso, o tão falado regresso aos mercados, sensivelmente em setembro do próximo ano, parece-te mais facilitado agora que o Banco Central Europeu anunciou que volta a reentrar no mercado secundário de dívida, pelo menos até maturidades de 3 anos? Aqui 2 temas. Uma coisa que sempre se disse é que Portugal não ia necessitar de mais tempo, ou que não precisava de mais tempo e não ia necessitar de mais dinheiro. Portanto, mais tempo, já todos atiraram a toalha ao chão e já anuíram que precisamos de mais tempo. Aliás, a revisão dos targets do orçamental é mais um ano e, portanto, mais tempo com certeza que precisamos, já ninguém pode contrariar essa tese. Mais dinheiro, eu também acho que vamos precisar, porque continua a haver, apesar do voluntarismo e na semana passada termos assistido historicamente a um momento histórico relativamente à posição do Banco Central Europeu no apoio da dívida pública dos países que já estão em existência, e Portugal neste caso, Portugal, Grécia e Irlanda, bem, a Grécia é um caso à parte, são daqueles que mais vão beneficiar, porque de facto já estão debaixo de programas de assistência, já estão debaixo de grande condicionalismo fiscal e orçamental. A verdade é que os mecanismos de transmissão monetária não estão a funcionar. Isto é apenas um patch que tem como objetivo aliviar um pouco essa deficiência do sistema. Agora, o Banco Central Europeu comprometeu-se a comprar dívida pública até 3 anos, ilimitada, excelente notícia, tem limites, sem limites, e abdicou da senioridade das suas posições como credor. Excelentes notícias. Agora, no mercado secundário, ou seja, o Banco Central Europeu vai continuar a não ser um lender of last resort. Isso não garante, e Portugal, vamos ter a oportunidade para testar os mercados, não garante que Portugal possa emitir dívida a 3 anos ou a 2 anos às taxas que o BCE eventualmente poderá controlar ou manipular no mercado secundário. Não é o garante isso. Seguramente o que não vamos conseguir fazer é regressar aos mercados com maturidades mais longas, isso com certeza não vamos conseguir fazer e, portanto, eu acho que vamos precisar não só de mais tempo, mas também de mais dinheiro. Eu acho que muito provavelmente é isso que vai acontecer. Ainda assim foi dado hoje um passo importante e que de resto estava a gerar expectativa nos mercados. O Tribunal Constitucional alemão acabou por aprovar e apoiar o mecanismo de estabilidade europeu. Quer dizer, já estava relativamente descontado, não é? Só não se sabia se havia algum tipo de condicionalismo e houve, mas é um condicionalismo verdadeiramente aceitável, não é? E razoável, ou seja, futuros incrementos do mecanismo e do valor que é assignado ao mecanismo terão que ser ratificados pelo Parlamento. Vamos lá ver, nos outros países existe alguma racionalidade, ou seja, apesar de os alemães não serem ingleses, a verdade é que se no Parlamento, se no Bundestag já tinha passado a ratificação do mecanismo, da forma do mecanismo funcionar e os montantes assignados ao mecanismo já tinham passado pelo Parlamento alemão, portanto, legitimamente eleitos, democraticamente eleitos, seria de todo, quer dizer, só em Portugal é que um Tribunal Constitucional não iria ratificar. Só em Portugal é que isso acontece, é que não vai ratificar uma medida que é politicamente necessária e politicamente consubstanciada pelo sufrágio universal e por uma maioria, não é? Portanto, eu quando vejo decisões muito importantes para todos nós nas mãos de juízes, fico sempre muito preocupado porque, infelizmente, nem todos têm sensibilidade para perceber qual é que é a dimensão dos problemas. Portanto, eu
creio que nesse aspecto o Tribunal Constitucional alemão estava relativamente espartilhado e não tinha grande margem de manobra. Só em Portugal é que um Tribunal Constitucional pode, de facto, voltar a baralhar e voltar a dar cartas, como aconteceu recentemente com o 13º e 14º mês dos funcionários públicos. Numa última questão, peço que sejas breve, porque estamos já a resvalar o tempo, precisamente em relação ao Tribunal Constitucional, mas ao português. Se por acaso, e sei que não és especialista a esse nível, mas se por acaso o Tribunal Constitucional chumbasse estas novas medidas, podíamos entrar agora aqui num estado algo caótico. Sim, não sabemos ainda qual vai ser a posição do Presidente da República, se preventivamente irá enviar ou irá tentar perceber qual é que é a constitucionalidade antes de aprovar o Orçamento de Estado. Enfim, já estamos quase no final do ano, não há muito tempo. Também parece que o Presidente da República também não tem muita margem de manobra, não é? O governo é um governo democrático, tem maioria absoluta e, portanto, enfim, isto são medidas que obviamente também já foram discutidas com a Troika e, portanto, sim, eu não quero pensar tão pouco nesse cenário, apesar de achar que as medidas não são as medidas ótimas, nem são, de facto, as medidas necessárias, são as medidas emergentes e possíveis que temos que fazer. Enfim, não gostamos delas, haveria outra forma de fazer as coisas, haveria com certeza, mas precisávamos de mais tempo e é isso que não temos. Nuno, muito obrigado pela tua análise. Nuno Serafim, analista da Fincor, à altura para um curto intervalo, não sai daí.